Sabe, às vezes as maiores barreiras para o nosso bem-estar financeiro não estão lá na conta bancária. Elas estão, na verdade, num lugar muito mais fundo, nas crenças que vão passando de geração em geração, muitas vezes sem a gente nem perceber. São as tais heranças invisíveis. E olha, essa frase ela resume perfeitamente a ideia central da nossa análise de hoje. Não é sobre espaço físico, sabe? É sobre espaço mental que a gente habita. As ideias sobre dinheiro que carregamos podem limitar muito mais do que qualquer barreira material. Tá, mas afinal, o que são essas heranças? Não estamos falando de bens ou de dívidas num testamento. Estamos falando de padrões psicológicos. São aquelas frases que a gente ouve a vida toda e que, sem notar, acabam moldando a nossa relação com o dinheiro e com o sucesso. Bom, o primeiro passo para a gente mudar qualquer coisa é reconhecer, né? Então vamos dar uma olhada em como essas crenças aparecem no dia a dia, nos pequenos sinais, naquelas frases que saem no automático. A primeira, e talvez a mais comum de todas, é essa da escassez que vira algo normal. É quando a mentalidade do não é o suficiente se torna o padrão, a lente pela qual o mundo é visto. Não é só uma fase, vira um estado de espírito. E aí, essas frases são familiar para alguém? Isso é caro demais, dito quase como um reflexo. Não é para a nossa realidade, que cria uma barreira invisível. E o clássico, a gente se vira como dá, que normaliza a luta constante em vez de inspirar a busca por algo melhor. O mais interessante aqui é a inversão psicológica que acontece. Para quem se acostumou com a falta, a oportunidade de ter mais pode gerar um desconforto, uma desconfiança, até medo. A prosperidade começa a parecer algo estranho, que não pertence àquele universo. E claro, né, essas crenças não ficam só na cabeça. Elas se transformam em ações, ou na falta delas. Vamos ver como isso influencia diretamente o nosso comportamento financeiro. Aí, a gente entra na segunda herança, aquela que glorifica o esforço pelo esforço. A ideia de que só trabalhar duro, fisicamente, é o caminho certo, sem dar o devido valor ao planejamento, à estratégia, ao crescimento. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. O trabalho duro, sozinho, ele só sustenta, mantém as coisas como estão. Mas é o trabalho com visão, com estratégia, que de fato transforma, que multiplica e que gera um crescimento real, duradouro. Em seguida, vem a terceira herança, o medo do risco. É aquela crença de que é melhor ter a segurança de algo pequeno e garantido do que arriscar para construir algo grande. Qualquer passo fora da zona de conforto é visto como um perigo enorme. Coisas como abrir um negócio, investir o dinheiro para ele render, ou até mesmo mudar de carreira para buscar algo melhor, tudo isso é visto como perigoso. São atitudes vistas como apostas imprudentes e não como movimentos necessários para o crescimento. A consequência disso, né, é bem clara. O medo paralisa. Ele impede a gente de construir um legado diferente. Quem herda essa mentalidade acaba limitando o próprio potencial por uma lealdade a uma falsa segurança. Ok, agora a gente vai para um ponto que pega mais no lado emocional, no social. Muitas vezes, o que impede o progresso não é a falta de capacidade, mas o medo de como o sucesso vai ser visto pela família, pela comunidade. Isso leva a gente para um conceito, nossa, super poderoso, a culpa de prosperar. É aquela sensação de que, ao melhorar de vida, a pessoa está, de alguma forma, traindo suas origens, deixando os outros para trás. E esse sentimento fica ainda maior com aquelas acusações, sabe? Sejam elas reais ou só imaginadas. O medo de ser visto como arrogante, de ouvir que esqueceu de onde veio, pode levar a uma autossabotagem inconsciente só para continuar pertencendo àquele grupo. Então, fica a pergunta para a gente pensar, né? Melhorar de vida, buscar mais conforto, mais segurança, é de verdade um ato de traição? Ou, quem sabe, seria uma forma de honrar os sacrifícios de quem veio antes, construindo um futuro melhor? Essa quinta herança é um verdadeiro ciclo vicioso. Sabe aquelas famílias onde os problemas nunca se resolvem de verdade, onde sempre tem um resgate financeiro acontecendo? Isso acaba criando adultos que nunca alcançam a verdadeira independência. Olha, a realidade aqui é dura, mas tem que ser dita. Esses resgates constantes, que até parecem atos de amor, muitas vezes só perpetuam o ciclo de dificuldade. A dependência impede a autonomia e mantém a mentalidade de pobreza sempre ali, ativa. E para a gente fechar esse diagnóstico, tem mais duas heranças que andam de mãos dadas: a recusa em falar sobre dinheiro
e a pressão para se conformar com uma identidade familiar coletiva, que não pode mudar. Essa tabela resume bem o estrago, né? De um lado, o silêncio sobre dinheiro garante que os mesmos erros se repitam, já que ninguém aprende com eles. Do outro, essa identidade coletiva rígida faz com que qualquer crescimento individual seja visto como uma ameaça à união da família, quase um ato de rebeldia. Beleza, a gente já identificou os problemas, então vamos para a parte que realmente importa. Como é que se sai disso? O foco agora muda da identificação para a ação, para a escolha de um novo caminho. Essa aqui é a mensagem central, a que dá o poder de volta para a gente. A origem não dá para escolher, é um fato, mas o futuro, o futuro é uma série de escolhas diárias. A escolha de continuar a mesma história ou de começar a escrever um capítulo totalmente novo. No fim das contas, a decisão pode ser vista assim. É uma escolha entre dois tipos de dor. A dor que já é familiar, constante, da repetição, de ver os mesmos problemas acontecendo de novo, ou a dor aguda, mas temporária, da mudança, de romper com o que é conhecido para construir algo novo. E para fechar, fica essa pergunta. Uma pergunta que não é sobre o passado, mas sim sobre o futuro. Independentemente do que foi herdado, a questão mais importante é: qual legado será construído e deixado para as próximas gerações? Essa escolha, ela começa agora.